Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV. Hoje a nossa conversa é com Rosa Neide. A professora Rosa Neide, a baiana, nascida em Amargosa, elegeu a educação como sua bandeira de luta dentro do Partido dos Trabalhadores. Pedagoga, já foi secretária de Estado de Educação, deputada federal, além de vereadora em Diamantino e secretária de Educação Municipal. Hoje, Rosa Neide ocupa um importante cargo na Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, entidade que ela chegou a presidir durante um período. Seja muito bem-vinda ao RDTV, professora. E eu já queria começar falando sobre um assunto triste, né? Que o ano passado o Brasil voltou a figurar no mapa da fome, com ao menos 61 milhões de pessoas vivendo a insegurança alimentar. A senhora agora dentro da CONAB, como pode a instituição olhar e contribuir para que o Brasil saia do mapa da fome? Primeiro agradecer por estar aqui com você, com todos que acompanham o RDTV e dizer que a CONAB como instrumento público do combate à fome tem sido para mim um grande desafio. O presidente Lula, quando fez o convite a mim, ao presidente Edgar Preto, aos demais diretores, foi um convite dizer, vocês vão trabalhar fortemente para que o Brasil saia do mapa da fome. Acho que num país do tamanho do nosso, e num estado como o nosso, de mais de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, com terras férteis, com grande produção na área da agricultura, a gente vê pessoas passando fome e não tem muita justificativa. Como pode uma mãe ou um pai ver seu filho dormir naquela noite sem ter o que dar para alimentar? Então, no caso da CONAB, a CONAB tem vários projetos. Quando a gente recebeu a CONAB agora, parecia que era uma empresa que estava na fila para ser privatizada. O governo passado não teve muito interesse no trabalho da CONAB, mas agora a CONAB recebeu um reforço forte de orçamento. Nós recebemos a CONAB com 25 milhões para o plano de aquisição de alimentos e o presidente Lula determinou, desde março, 500 milhões. Esses 500 milhões foram colocados à disposição para que os pequenos agricultores, os agricultores familiares, pudessem cadastrar suas propostas. A proposta aprovada, a CONAB paga o alimento, o agricultor familiar entrega o alimento e quando a CONAB recebe esse alimento, ela faz a distribuição de alimentos para creches, escolas, para lares que cuidam de pessoas que estão albergadas, que estão com fragilidade e também para assistência social, para ela entregar as cestas de alimentos para as famílias do Cadastro Único de todo o país. Então é o primeiro movimento para que realmente ninguém durma com fome, ou acorde sem saber o que vai ter para o almoço, para as famílias terem a segurança que esse cadastro da agricultura familiar e da recepção de alimentos pela CONAB chegue a toda a população frágil do nosso país. Foi emblemático o discurso do presidente Lula na posse ao falar sobre a questão da fome no país, que foi a sua principal bandeira no primeiro mandato, né, o combate à fome. E aí ele fez uma fala sobre o Brasil voltou para o mapa da fome e que ele viria para também trazendo essa bandeira agora, num terceiro mandato. E ao compor os ministérios, Lula leva Carlos Fávaro para a agricultura e chama a senhora para a CONAB. Né? São dois mato-grossenses, um estado produtivo, né? uma participação alta no PIB nacional pelo agronegócio. Como a senhora vê essa iniciativa? Ela foi só uma articulação política, né, para agradar o setor do agro, ou ela tem uma intencionalidade também de trazer as discussões de distribuição de renda, distribuição de alimentos para um estado como Mato Grosso, que também foi manchete pela questão da fila dos ossos, né, dos ossinhos, mostrando a discrepância enorme entre classes sociais, entre pessoas mais ricas e a miséria? Então, Mato Grosso é um estado de uma população pequena, né? No último censo aí nós não chegamos a 4 milhões de habitantes. E em contrapartida a gente tem praticamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Nós temos vazios habitacionais muito fortes em Mato Grosso. Mas nem por isso a gente deixa de ter famílias frágeis na questão da alimentação. E o presidente Lula conversou com o ministro Fávaro sobre isso, conversou comigo sobre isso, conversamos juntos sobre essa questão.
da gente realmente pensar politicamente em Mato Grosso e de forma muito estratégica. O nosso estado tem que ser um bom exemplo, aquele que produz forte para exportação, para equilibrar a balança comercial, mas que apoia a agricultura familiar, que é aquele que leva a comida de verdade para a mesa da população. Quem que não vai comprar legume, comprar frutas, né? Comprar o arroz e o feijão, que a gente precisa muito, e a gente diminuiu muito a área plantada. O Brasil, nos últimos 40 anos, a Conab tem 40 anos que faz essa estimativa de área plantada. Então, desde quando a Conab começou a fazer a estimativa, o Brasil só vem diminuindo a área plantada de arroz e feijão. Isso é muito preocupante. Então, não adianta a gente dizer, olha, aumentou em 16% a safra de grãos. A gente comemora. Só quais foram os grãos que aumentaram realmente? Aumentou a soja, aumentou o milho, que é muito importante, mas cadê o espaço do arroz, do feijão, de tudo que a gente precisa para alimentação? Então é nesse sentido, né, para pensar o país a partir do olhar que a gente tem de Mato Grosso. Eu vejo cidades assim como Campo Verde, que tem forte agricultura de escala e que tem monocultura e que exporta, mas tem forte agricultura familiar. Então, uma não tira o espaço da outra, não pode tirar. A gente tem que ter agricultura de escala, que é o que serve para equilibrar o PIB brasileiro, mas a gente tem que ter alimentos para o Brasil e para o mundo. Nós temos território para o Brasil e para o mundo. Então, não justifica nenhum filho deste país ou nenhum filho assumido por este país passando fome aqui. Primeira obrigação é alimentar a população. A população pode ser alimentada com recursos que chegam à conta, através de um cartão para ela comprar alimentos, distribuição de alimentos. Bem alimentados, depois são as outras políticas públicas do emprego, da renda, da educação, da saúde de qualidade, de atender a população como um todo. Mas primeiro alimentar o povo, essa é a obrigação do país. Essa questão da diversidade de produção, a gente vê realmente muito incentivo à soja e ao milho, inclusive os produtores, né, em larga escala são organizados em AproSoja, em outras entidades, mas pouco se vê falar sobre as chamadas pulses, né, que é o feijão, a lentilha, o gergelim, o grão de bico, que são alimentos também incorporados na vida do brasileiro. Qual o plano do governo federal para o incentivo das pulses em Mato Grosso? Já bem, Mato Grosso também é muito representativo nesta produção. Inclusive, a Câmara hoje do feijão no Brasil é presidida por um mato-grossense, né, de Nova Mutum. Semana passada, a Conab reuniu a Câmara com outros representantes. A Câmara do Feijão vai ter um seminário agora em setembro, que a Conab vai participar em Brasília. E eles estão exatamente fazendo essa discussão com a Conab, porque o feijão não tendo, o feijão especialmente, que é um prato, que é um alimento do paladar do povo brasileiro, né? A gente pode dizer assim, tá mudando a cultura alimentar. Eu sempre pergunto, será que é mudando? É porque como o preço do alimento fica mais caro, as pessoas passam a comprar e alimentar-se de outras coisas. O poder nutricional do arroz e do feijão é que faz com que a população brasileira resista. Quem come arroz e feijão está nutrido, né? Então, nesse sentido, precisa realmente, nessa área de pulses, o Brasil ter uma política diferenciada para o estado de Mato Grosso. Fortemente, nós somos o maior produtor de gergelim. O gergelim o mundo inteiro quer comprar. E agora o presidente Lula já autorizou que o MAPA e que o MDA trabalhem no preço mínimo destes produtos, que a gente abra o mercado para estes produtos e que a Conab também compre esses produtos para o estoque regulador. Porque quando a Conab agora está comprando milho, porque o milho baixou do preço e vende para os produtores familiares. Mas os demais produtos que vai compor a cesta básica do brasileiro, a cesta de alimentos, a gente está chamando não básica, mas a gente está chamando cesta de alimentos. Então, a cesta de alimentos que os pulses estejam presentes e que o Brasil possa garantir através de chamadas de compras públicas, né? Foi votada agora uma lei que as Forças Armadas, a educação já era assim, mas a gente colocar os hospitais públicos, todo mundo comprar no mínimo 30% dos agricultores familiares. E também desses produtos que antes não tinha uma divulgação muito forte. Então, você lembrou de um ponto estratégico, que é melhorar a qualidade dos produtos. Imagina, gergelim na mesa da população, lentilha, grão de bico, são grãos altamente nutritivos e que a população precisa. Então, já tem todo esse direcionamento para apoio aos pulses, que a gente produz bastante em Mato Grosso e precisa produzir muito mais. Ano passado, acho, se não me engano, foi o ano em que o Brasil menos consumiu feijão
por conta da alta dos preços. E o arroz e o feijão é marca cultural, né, na mesa do brasileiro. Então, com certeza. A gente pode esperar que haja incentivo e também um barateamento, uma popularização dos preços? Com certeza, porque, veja bem, o arroz hoje, 80% da produção está no Rio Grande do Sul. Então é muito complicado também um único estado ficar com a produção, porque se tiver um problema, uma crise, como teve a seca do Rio Grande do Sul, ou tiver alguma situação de um adoecimento das plantas, a gente pode ter uma colheita muito abaixo do que o mercado brasileiro exige. O Brasil exporta arroz também. O Brasil tem feijão de exportação, mas não está dando para o mercado interno. Então, a gente precisa avançar nessa questão, vai ter apoio para esta produção do arroz com feijão e os demais pulses, porque o que o Brasil precisa, é melhorar a sua produção de alimentos. Não pode ficar em risco o arroz e feijão. Não pode. Como a mandioca, né? Eu sou baiana de nascimento e esse dia recebemos na Conab o governador do estado da Bahia querendo discutir a produção agrícola do seu estado. É um dos estados com a maior organização da produção da agricultura familiar. Eles têm 27 territórios dentro do estado e eles organizam com orientação técnica o que cada um vai plantar e vai colher. E ele estava indignado pela queda da produção da mandioca. Aí ele dizia, a Bahia está comprando mandioca de outros estados para fazer a sua farinha. Então a gente sempre brinca, né, da farinha na boca do baiano, e aí imagina esse estado não ter a produção de mandioca, né? Como aqui no nosso estado também baixou a produção de mandioca. Mandioca é uma das produções que mais baixou no Brasil também. Então esse cuidado a gente tem que ter, o que é da alimentação do nosso povo que não pode faltar. Professora, esse ano foi lançado um plano safra recorde, né? Em financiamento da agricultura. Se não me engano, foram mais de 364 bilhões. Para a agricultura familiar, foram 11 bilhões. Dobrou o valor destinado à agricultura familiar. Mas falando sobre o agro, né, os médios e grandes produtores, o crescimento do agro no Brasil se deu em governos petistas. Agora volta um governo petista e há esse incentivo e esse acolhimento, vamos dizer assim, a produtores em crise, como o Rio Grande do Sul, que eles estavam numa dificuldade séria, vinham com essa demanda, e o Plano Safra responde a isso. Toda essa dedicação do governo PT ao agro e, em contraposição, a rejeição que o governo PT e o presidente Lula têm nesse meio do agro, e não daria para dizer que existe uma certa ingratidão, entre aspas, do agro com o governo PT, com o presidente Lula? Eu vejo que essas ideias são ideias assim históricas, né? O Brasil sempre dividiu aqueles que têm mais com os que têm menos e apesar da população que tem menos é a grande população brasileira, mas quem sempre dominou no Brasil na representação política foram aqueles que economicamente são mais fortes. Então, assim, aceitar um cidadão que saiu em cima de um caminhão do estado do Pernambuco para São Paulo, de uma família muito humilde e que viveu a vida inteira como um metalúrgico e depois como líder sindical, essa pessoa chegou ao poder, fez um excelente governo. No final do segundo mandato do presidente Lula, ele saiu com mais de 80% de aprovação. Como você disse, ele investiu fortemente no agro. A presidenta Dilma, da mesma forma, Neri Geller, daqui de Mato Grosso, foi ministro da Agricultura no mandato da presidenta Dilma. E a gente sabe esses silos construídos todos aqui nas fazendas, foi financiamento do BNDES através do governo federal. E na hora que chega a presença do presidente Lula, cria-se uma narrativa como se fosse uma pessoa contra a agricultura. O presidente Lula abriu os mercados, né, no governo dele, agora continua fortemente abrindo o mercado. Agora, por exemplo, ampliou fortemente o mercado de carne com a China. A discussão de abrir o mercado agora, o ministro Fávaro estava no Japão para abrir o mercado com o Japão. O Brasil não vende carne para o Japão e a gente vai vender. Então, assim, o presidente Lula sempre foi essa pessoa de colocar para fora o que o Brasil tem de bom, de colocar aos olhos do mundo aquilo que o Brasil produz. Então, eu penso assim, não é ingratidão, porque as pessoas nem percebem, às vezes, a narrativa que estão fazendo. Por exemplo, por que gostam do governo passado? Porque ele liberou armas, porque ele acha que deve destruir a Amazônia e vai abrir mais terras para plantar, que ele é contra os indígenas terem suas terras.
E pelo outro lado, o presidente Lula disse mais que armas, livros, né? No dia do lançamento do Plano Safra, ele disse: a minha arma é que todos estejam de barrigas cheias, bem alimentados, né? Essa é a minha arma para a população brasileira melhorar. Então parece contraditório o que um diz e o outro diz. Então a população que gosta de paz, a população que gosta de todo mundo ter direito à escola e à universidade, que a gente tem uma saúde pública para todos, com qualidade, vão começar a analisar e ver que o presidente Lula sempre apoiou o agro, apoiou nos governos dele, a presidenta Dilma também, e agora de novo fez o maior Plano Safra da história, criou novamente o Plano Safra da Agricultura Familiar, separou para que os investimentos cheguem a todos lá na ponta, conversou fortemente com o Banco do Brasil, com o BASA, com o Banco do Nordeste, com Caixa Econômica, para que agilizasse os investimentos na agricultura brasileira, vai fazer forte financiamento, já está fazendo com o mercado internacional, investindo na agricultura brasileira, dólares chegando para empréstimo aos agricultores brasileiros, a agricultura de escala. Então, eu acho que no final deste ano, né, com baixando os juros, com o mercado, com a reforma tributária aprovada e com a população tendo mais acesso, quem sabe o agro de Mato Grosso, que a gente vê agro de alguns locais no país já repensando, fazendo reuniões com o presidente, com o vice-presidente. E aqui em Mato Grosso também, eu acho que as pessoas passarão a enxergar com força a melhoria da qualidade de vida no Brasil. Professora, ainda que Mato Grosso seja um reduto bolsonarista, exista em grande medida apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que formam aí um batalhão de oposição. Isso nas ruas, né? A gente percebe isso pelas redes sociais, ao conversar com as pessoas, que existe uma resistência mesmo em aceitar um governo petista. Ainda assim, candidatos como a senhora passou de 52 mil votos na sua primeira eleição para 125 mil votos agora, ano passado. O deputado estadual Lúdio Cabral foi de 22 mil votos na sua primeira eleição pré-estadual para 47 mil votos. A gente vê que houve um aumento de votos de personalidades do PT. Isso significa que exista um reduto petista também que pouco é falado em Mato Grosso, ou que realmente isso tem a ver com as figuras, a senhora, por exemplo, e o deputado Lúdio, o deputado Barranco, que foi reeleito? Eu vejo assim, aqui nós temos um grupo de petistas bem representativos no estado. A gente sempre elegeu o deputado federal, nós elegemos o deputado Gilney Viana, depois elegemos na sequência 2 vezes o deputado Carlos Abicalil como o mais votado do estado. Nós elegemos na sequência o deputado Ságuas Moraes por 2 mandatos, eu fui eleita em 2018 e agora fui a mais votada em 2022. Então a gente tem pessoas petistas e pessoas admiradoras, né? Quem vota em Rosa Neide, eu vi muita gente dizer, olha, eu não voto no seu partido, mas voto em você. A gente tem esse voto também, que é um voto que eu tenho muita gratidão, que as pessoas que lhe conhecem diretamente, independente de partido político, vota na confiança, mas muita gente vota no partido. Eu sempre digo, o partido é dono de um projeto. Você está mergulhada naquele projeto, ou mergulhado no projeto. E a gente tem que pensar o que esse projeto quer para Cuiabá, quer para qualquer cidade, quer para Mato Grosso, ou quer para o Brasil. E independente de quem esteja à frente desse projeto, você pensa no projeto para pensar na melhoria ou não do local onde você vive. Então, eu acho que Mato Grosso o PT cresceu muito em 2022, os votos foram bem maiores, não só o voto dado a mim, ou a Lúdio, ou a Barranco, mas os não eleitos também somados, né? A gente teve um crescimento forte de votos em relação a 2018 e a gente agora vai continuar nessa organização, cidade a cidade. Nós estamos praticamente organizados em todo o estado de Mato Grosso. E eu creio que a projeção econômica do Brasil, a melhoria da qualidade social do país, vai fazer com que os candidatos ligados e no projeto que hoje está à frente do presidente Lula tenham chances de ter mais votos em 2024. O PT está numa federação, né, com o PV e o PCdoB. E essa federação, né, foi já colocada como a culpada, entre aspas, porque
candidata a deputada federal mais votada não conseguiu se eleger, que foi a senhora. Esse tipo de afirmação corresponde, principalmente em relação ao PV, que algumas candidaturas ali a federal saíram, né? Algumas pessoas retiraram a candidatura em meio ao processo, não dava para substituir, e isso te prejudicou de fato. Mas a senhora acredita que a federação foi o problema? Não vejo assim, não. A federação, ela é de nível nacional, né? Mato Grosso, nós não temos nenhuma possibilidade de dizer eu quero federação, eu não quero federação. A federação está registrada, eu sempre repito as palavras da nossa presidenta Gleisi, que disse, é um casamento sem divórcio e se tiver dormindo em cama separada, junta as camas. Porque isso vai permanecer até 2026 e lá será avaliado. E pelo papel, pela figura do presidente Lula, pela orientação dele, quanto mais nos organizarmos em federação, melhor. Em alguns lugares foi muito promissor para todos os 3 partidos, em outros com maior dificuldade. Em Mato Grosso, o PV tinha bastante representatividade, deputados, vereadores. E aí, como não eram pessoas ideologicamente ligadas ao PV, se movimentaram, porque não concordo com o candidato a presidente, não concordo com o projeto, acabou se movimentando. Agora, se o PT tivesse sozinho também, poderia ter ficado no mesmo patamar, um pouquinho mais ali, mas não atingiria o quociente eleitoral. Eu acho que tanto o PT como os demais partidos da federação talvez pecam por não prepararem antes candidaturas mais fortalecidas que vão garantir a disputa na hora da eleição. Então, por isso a gente tem que se organizar em 2023 para que em 2024 a gente disputa. Não adianta fazer a disputa de última hora. Desde o início eu disse, sou candidata à reeleição. Agora, os demais titubearam muito. Quem são os candidatos do PV, quem são os do PCdoB? Eram praticamente 3 de cada partido, assim a lei manda, nós não tínhamos como fazer diferente. Então, nesse sentido, não culpa a federação, mas, assim, as figuras públicas que filiam em algum partido e não têm relação ideológica com o partido. Isso é problemático no Brasil. Muita gente troca de partido como troca de roupa, né? Ele não tem o partido como uma base. Como eu tenho 42 anos filiada no PT, não tem nenhuma programação. Alguém disse, olha, você vai para outro partido que você se elege? Como muita gente me disse antes da eleição, mas isso para mim é fora de qualquer cogitação, porque você tem um partido, ou tem um agrupamento de partidos. Quando era coligação, tudo bem, você achava os partidos, coligava, somava os votos, era melhor para eleger. Mas a gente tem que continuar aprimorando a questão partidária no Brasil, e eu sou defensora de que o partido seja bem estruturado, bem organizado, as pessoas conheçam o que o partido pensa, para votar na pessoa e no partido. Não tem como você descasar isso. Por isso eu não culpo a federação, e vamos estar juntos aí de forma federada no próximo ano. Falando no próximo ano, eu queria saber, a senhora é pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá? Olha, eu digo, uma figura pública construída no partido, como é meu caso, a gente não tem direito de dizer. O partido não dá muito esse direito, de dizer eu vou, eu não vou. Então, o meu agrupamento dentro do PT, logo depois da eleição, Rosa, você se candidata em Cuiabá, se candidata em Cuiabá. Eu sempre coloquei para o partido, meu nome está à disposição, a gente tem a discussão também do nome do companheiro Lúdio. Não haverá embate interno no partido para dizer se você não for, eu sou contra, não, de jeito nenhum. A gente está conversando e eu coloquei meu nome à disposição. Acho que Cuiabá nunca teve uma mulher eleita, nunca teve. Eu acho que o momento do mundo é o momento das mulheres. Nós não podemos ficar aí com 15% de representantes, nós somos 52% da população. Então, a gente precisa ter mulheres. Por isso que eu acho que tem mulher candidata e, se for necessário, se assim o partido e depois a federação, que vai ser no âmbito do partido a decisão do nome e depois o nome diante da federação. Se assim for, meu nome está à disposição. Se for qualquer outro da federação, vou trabalhar fortemente para que esse projeto de Cuiabá, de uma Cuiabá mais moderna, de uma Cuiabá que é uma senhora, né, mas que ela precisa ser muito bem cuidada para as pessoas que vivem aqui viver bem. Então, por esse prisma, eu estou à disposição para a discussão do projeto e, se for necessário, coordenar o projeto aqui, ou liderar o projeto, vou estar à disposição. Diferente da senhora, o deputado Lúdio, ele tem uma visão mais crítica sobre a federação. Ele até comentou aqui, né, veio aqui ao RDTV e apresentou o seu ponto de vista, e ele acredita que seja até um problema a federação pensando no projeto próximo ano. Ele não comentou, mas diante disso a gente sabe que o PV também tem seu candidato, né? Não o partido, mas se coloca como pré-candidato
o vice-prefeito Estopa, José Roberto Estopa, e vai ter que discutir junto, né? Porque Com certeza. é uma federação e ao menos 3 pré-candidatos. Sim. Eu parto do princípio, eu sou muito honesta com aquilo que é pactuado, né? É uma pactuação nacional e mais do que pactuação, é uma legislação. Foi lá, registrou no TSE a federação, e essa federação tem 3 partidos nas 27 unidades da federação. Não tem nenhum estado que vai dizer, não, vou disputar o PT sozinho ou o PV sozinho. Alguém fala, não, mas o candidato Estopa pode sair, pode disputar. Isso tudo é da política, isso tudo é tranquilo, né? Espero que não, que ele permaneça, ele é um filiado histórico do PV. E o PV é um partido aliado da nossa organização nacional, tenho todo o respeito pelo PV. E a gente vai trabalhar junto, eu vou estar junto nessa discussão. Eu espero que todos tenham maturidade para não descartar as possibilidades de discutir um bom projeto para Cuiabá. Cuiabá precisa discutir a questão ambiental, a inclusão, as pessoas. É uma cidade, uma capital, só que é uma capital pequena. Quando a gente anda no entorno de Cuiabá e vê pessoas ainda embaixo de lona, pessoas com moradias muito frágeis, porque a nossa capital é assim. Nós podemos ter uma capital, e agora com Minha Casa Minha Vida no projeto nacional, onde o governo federal vai construir 40 mil casas em Mato Grosso, e Cuiabá pode ter uma boa parcela de casas, e a gente não pode abrir mão, não pode abrir mão do mais médico na periferia de Cuiabá, dos trabalhos sociais, com catadores de lixo, por exemplo, organizados em cooperativas, e Cuiabá toda limpa, né? E o rio Cuiabá sem poluição, embelezar essa cidade para ela ficar cada vez... Ela foi sempre chamada de cidade verde, mas o verde se dava muito às grandes mangueiras dos quintais que as pessoas tinham. Hoje a gente precisa, como os quintais diminuíram, precisa trazer arborização forte para as ruas de Cuiabá, periferia de Cuiabá, fazer um belo cinturão verde com produção da agricultura familiar. Então tem muita coisa e não pode abrir mão desse projeto. Vincular cada ação aqui em Cuiabá com o Ministério, que está fazendo um trabalho social muito forte. Então, nós temos MDS, nós temos MDA, saúde, educação, cultura. Cuiabá é forte, Mato Grosso é muito propício às ações culturais, né? E a gente tem que dar luz a tudo isso aqui na nossa capital. E quando a coisa acontece forte na capital, ela irradia para o interior do estado, e o estado inteiro se beneficia. Então, eu não quero briga nessa federação da minha parte. Eu sou uma pessoa de apaziguar, de fazer a mediação, e eu não culpo ninguém por nada. Eu poderia ser a mais chateada de ter tido 125 mil votos e não ocupar minha cadeira de deputada. Eu acho que foi uma injustiça, uma legislação que prejudica, essa sim, prejudica os estados que têm só 8 vagas, como é Mato Grosso, né? Os estados pequenos todos foram prejudicados. Eu vi o Acre, deputada também extremamente bem votada, ficou fora, como é o caso da deputada Marcivânia. Desculpe, o Acre não, o Amapá, a deputada Perpétua, que é do Acre também, era companheira, ficou fora, tem uma excelente votação. Então é uma legislação ruim. A federação não, é só a gente organizar melhor que dá tudo certo. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, e eu deixo espaço, caso a senhora queira se despedir ou comentar algum tema que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você no RDTV, dizer que o RD News, hoje lido em todo o estado e fora do estado, projeta aquilo que as pessoas pensam, e é importante, a população precisa avaliar com todo cuidado e serenidade os projetos que são postos para a nossa capital e para o nosso estado. Estamos num momento bom do país, o crescimento econômico, temos muitos projetos, e quero que a população olhe, 40 mil casas serão construídas no estado de Mato Grosso pelo Minha Casa Minha Vida. Nós teremos aí cultura, a Lei Aldir Blanc está aí, a Lei Paulo Gustavo, liberando mais de 60 milhões para o estado de Mato Grosso, para que projetos culturais sejam desenvolvidos. Então nós vamos ver muita coisa bacana, muita produção agrícola, nós vamos ver a Conab de Cuiabá entregando alimentos aí, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras municipais. Nós vamos ter muito trabalho. E o combate à fome para todos e para todas, toda pessoa que vai dormir e que se alimentou bem, deve antes de dormir pensar, tem gente com fome, tem mãe sofrendo porque seu filho está com fome. Esse Brasil eu não quero. Eu quero um Brasil com todos, que todos sejam felizes. Agradeço muito. Na hora que for convidada, estarei sempre aqui com vocês. Muito obrigada. E nós conversamos com a professora Rosa Neide. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe nas redes sociais, curta e ajude a perpetuar a boa informação. Muito obrigada.